Queridos irmãos e irmãs, presentes no santuário de Nossa Senhora da Graça, queridos irmãos internautas, nós neste domingo celebramos as misericórdias do Senhor. Como cantávamos, ouvíamos no Salmo, a casa de Arão, a casa de Israel, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. E por que não dizer, o santuário, Nossa Senhora da Graça, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. O que seríamos de nós sem a misericórdia do Senhor a nos sustentar? Pois foi a sua misericórdia que tomou a iniciativa de vir até nós e nos redimir, nos perdoar e nos ressuscitar em Cristo Jesus. E no Evangelho de hoje nós vemos justamente a misericórdia de Deus se manifestando na vida das primeiras comunidades cristãs e que por sinal nos faz recordar tantas manifestações misericordiosas de Deus em nossa vida de fé, de comunidade. Nós vemos os discípulos no início deste Evangelho num cenário de morte. Era noite, era escuro, era trevas. Os discípulos, mesmo no dia primeiro da semana, dia da ressurreição, estavam na escuridão, com medo dos judeus, corações fechados por causa do medo, e as portas do lugar também fechadas, tudo fechado. Veja só, meus irmãos, o espírito de morte que estava acabando com a vida daqueles homens, porque afinal, a última cena que eles viram de Jesus tinha sido a sua crucifixão, um fracasso total. Alguns viram como última cena Jesus sepultado, um fracasso total. Eles esperavam, como os discípulos de Emaús mesmo confidenciaram, eles esperavam que Jesus fosse o Messias, o Rei, aquele que revelaria a salvação, revelaria o seu reinado, o reinado messiânico nesse mundo. Os discípulos se fecharam, porque eles não compreenderam. Mas algo muito particular neste Evangelho, e que pode nos passar despercebido, mas não deve, é este detalhe, meus irmãos. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz. É interessante que quando Jesus entra onde os discípulos estão, tudo muda. Não há mais noite, não há mais medo, não há mais escuridão, não há mais portas fechadas, mas há a presença de Jesus. E essa presença de Jesus, meus irmãos, é a que faz toda a diferença, é a que traz um espírito de vida no espaço onde eles estavam. E eu posso dizer aqui também para nós, que a presença de Jesus aqui no nosso meio também faz toda a diferença. Se Jesus não estivesse presente em nosso meio, e se nós não viéssemos para a igreja, para nos reunirmos em nome de Jesus Cristo, nós seríamos uma bela associação de moradores, seríamos um belo clube, faríamos um belo encontro, mas não seríamos igreja, não seríamos comunidade de fé. Se nós não viéssemos aqui por causa de Jesus ressuscitado, para fazermos um encontro com Ele, que é o Senhor de nossas vidas. Esse deve ser o princípio fundante do nosso encontro aqui. Senão, não teria sentido nós nos reunirmos aqui na igreja. Poderíamos nos reunir numa praça, ou numa casa, ou em outros lugares, mas na igreja nós nos encontramos
porque Jesus está aqui, nos nossos sacrários, na palavra que faz arder o nosso coração, no nosso encontro fraterno enquanto irmãos. Faz toda a diferença a presença de Jesus ressuscitado. E Jesus diz: a paz esteja convosco. Isso traz muita alegria no coração dos discípulos e também deve trazer muita alegria para os nossos corações, meus irmãos. 3 vezes Jesus manifesta a paz, e a paz aqui do ressuscitado é o grande dom pascal para nossas vidas, porque esta paz é a paz dos corações redimidos, dos corações perdoados, porque nós tínhamos uma grande dívida com Deus, impagável, não tínhamos condições de pagar esta dívida, por ofendermos tanto a Deus desde o pecado original. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele mesmo veio, assumiu a nossa natureza humana para pagar, para sanar esta nossa dívida. E nós sabemos muito bem que enquanto nós estamos endividados, nós não estamos em paz. Sempre há um aperto no coração, porque algo não está resolvido na nossa vida. Quem dirá quando nós temos uma dívida com Deus, que é o nosso pecado, e Jesus, nos libertando desta dívida, pagando esta dívida com o sangue derramado, Ele nos dá a paz. Por isso que Ele diz: a paz esteja convosco. A paz da ressurreição, meus irmãos, é a paz da nossa dívida sanada com Deus. Nós não temos mais dívida com Deus, porque o Senhor nos libertou do pecado, a menos que nós não o acolhamos em nosso coração, que nós mantenhamos os nossos corações com nossas portas fechadas, no mofo dentro de nós. Mas se nós o acolhemos, nós acolhemos também esta paz, esta serenidade de espírito, que é aquela serenidade de homens e mulheres redimidos com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitado, Ele manifesta também o desejo com que os discípulos vão e anunciem essa ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, ela não aceita comodismo da nossa parte, não aceita mais portas fechadas, corações medrosos. E nós vemos muito bem isso presente nos Atos dos Apóstolos, quando vemos Pedro, não mais aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, que se escondia pelos cantos, que era covarde enquanto Jesus estava sendo crucificado, mas nós vemos Pedro com uma coragem imensa, a ponto de falar de Jesus ressuscitado na frente daqueles homens que o entregaram, que o mataram. Sinal de que ele fez a experiência com Jesus ressuscitado, que faz toda a diferença na nossa vida também. Não há mais medo, não há mais temor, mesmo em tempos de perseguição, e nós sabemos que a igreja está sendo perseguida, porque o nosso mestre foi perseguido, e se ela não for perseguida, algo está errado, porque nós seguimos um mestre, o Senhor, que foi perseguido. Mas com a coragem do ressuscitado nós vencemos. O Espírito Santo é o dom dado pelo ressuscitado, para que nós possamos ir com coragem, porque sozinhos nós também não conseguimos. E o Senhor nos dá o dom da sua misericórdia no sacramento da confissão, manifestado aqui neste Evangelho também. A quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Sinal da misericórdia do ressuscitado, que quer sempre tocar os nossos corações, quer dizer: converta-te, meu irmão,
acolha a ressurreição na tua vida. Volte-se ao sacramento da confissão, que é a tua ressurreição, que é a tua mudança de vida, e assim nós somos transformados. Por fim, meus irmãos, São Tomé, chamado Dídimo, Dídimo que significa gêmeo, e nós poderíamos pensar, quem era gêmeo de São Tomé? Se Tomé, Dídimo, quer dizer gêmeo, por que não pensar que nós somos os gêmeos de Tomé? Parecidos, semelhantes a São Tomé, incrédulo muitas vezes, duvidosos da palavra de Deus. Hoje em dia nós acreditamos em tudo, menos na palavra de Deus. Será que foi verdade? Será que realmente Jesus ressuscitou? Acreditamos nos médicos, acreditamos na ciência, acreditamos na vacina, acreditamos em tudo. E muitas vezes não damos tanta credibilidade à palavra da salvação, que nós sempre dizemos na liturgia, palavra da salvação. Até respondemos bonito, mas não damos tanta credibilidade assim, como deveríamos dar. Somos muitas vezes como Tomé. Tomé que se afastou da comunidade também. Quanto mais afastados da comunidade, mais incrédulos nós somos, porque a experiência de fé nós fazemos na comunidade, e não podemos relativizar a comunidade. Mesmo em tempos de pandemia, em que se fala tanto de isolamento, temos que nos cuidar, obviamente, temos que cuidar da nossa saúde, temos que respeitar todas as orientações, mas jamais relativizarmos a comunidade, como se fosse algo, um adendo na nossa vida cristã. Mas é o princípio, é o fundamento. Jesus, ele frisou a importância da comunidade, tanto que ele não apareceu para Tomé isoladamente, mas ele esperou com que Tomé voltasse na comunidade e ali ele fizesse a experiência com o ressuscitado. Ali na comunidade reunida, Tomé pôde dizer diante de Jesus: meu Senhor e meu Deus. E nós também dizemos, nós somos bem-aventurados, porque cremos sem termos visto, mas acredito eu, meus irmãos, que nós podemos dizer que nós vemos também Jesus, de uma forma diferente, é claro, mas vemos, sentimos a sua presença, nós o contemplamos na Eucaristia, e mais do que Tomé, que somente tocou em Jesus, nós o recebemos dentro de nós. Nós podemos ainda tocar, como Tomé, nas feridas de Jesus, em tantos irmãos que sofrem, abandonados, desprezados. Tantas feridas, tantas chagas abertas de Jesus nos nossos tempos, e que nós somos chamados a tocar, a curar, e a fazer com que essas chagas sejam motivo da nossa salvação, como São Pedro disse, por suas chagas nós fomos curados. Fazemos comunhão, somos um só coração, uma só alma, porque Jesus nos une. Somos todos diferentes, mas há algo que nos une, que é Jesus. Alguém, na verdade, não é algo, é alguém que nos une, o próprio Cristo. E unidos a Cristo, como São João diz, nós somos vencedores do mundo. Sem Cristo, nós somos um fracasso, mas com Ele, nós somos vencedores deste mundo. No instante de silêncio, guardemos esta palavra no nosso coração.